Graça e paz, irmãos, boa noite. Nós vamos continuar então a nossa mensagem no livro de Mateus. O Vitor foi muito feliz aí nos louvores, porque eu costumo dizer, né, e não sou eu que falo, mas já outros que passaram pela vida da igreja dizem, né, que o louvor é o adorno do quadro, né? Então serve para ilustrar, para trazer um pouco mais de entendimento sobre a mensagem, para fixar, né, o que é dito na palavra de Deus. E o louvor é uma forma também de consolidar, né, e é uma forma de ensinar a igreja. E nós cantamos aqui sobre um Jesus que nos traz esperança, e a nossa mensagem é justamente nesse sentido, falar um pouquinho sobre esperança, mas diante de um cenário caótico, né, que o Jesus agora se encontra. Nós vimos na semana passada qual foi a situação em que Jesus estava quando entra em Jerusalém. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas Jesus entrou em Jerusalém e ali, de certa forma, ele foi adorado. Mas nós vimos que não era uma adoração assim tão profunda, real, verdadeira. E então a gente vê que alguns desdobramentos daquela situação precisavam ser entendidas. E nós vimos que a adoração ela deve ser verdadeira. E Jesus sabia disso, que aquela multidão que vibrava, né, e que gritava, bendito que vem em nome do Senhor, né, salve-nos, e nem tudo aquilo que se dizia era de fato o que eles queriam, porque horas mais tarde são os mesmos, a mesma multidão queria gritar, né, crucifique-o. E aí, diante disso, nós percebemos o quão vulneráveis a gente é, o quanto a gente é suscetível, né, às emoções e ao calor da situação, em tomar decisões, né, e muitas delas sem muito sentido. Então, olhando para esse momento em que Jesus entra em Jerusalém, e é conhecido como a entrada triunfal, a gente vê um Jesus que entrou naquela situação triste, né? No livro de Mateus nós não temos esse relato, mas no de Lucas, diz que ele olha para Jerusalém, e é aquele momento em que ele chora. Então, nós temos um Jesus que está entrando em Jerusalém, possivelmente com lágrimas nos olhos, e uma multidão gritando, né, bendito que vem em nome do Senhor. E aí o que acontece logo em seguida? O que acontece é o que nós vamos ver hoje no livro de Mateus, capítulo 21, dos versos 12 em diante, até o 17. Tá? Mas eu gostaria de ler com os irmãos, e em seguida nós oramos sobre essa palavra. Mateus 21, dos versos 12 ao 17. Ali diz: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram: não estás ouvindo que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor?
E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Até aqui, vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor e da sua palavra, Pai, para colocar o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que o Senhor, de alguma forma, faça algo, mude, transforme, e nos ajude, Pai, porque é através dela que a nossa vida pode ser transformada rumo àquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, rumo à semelhança ao Senhor, rumo a sermos melhores como irmãos, como família, como amigos. Nos ajude, Pai, pois é dela que é essa fonte que emana o teu amor, a tua bondade, a transformação que precisamos. Nos ajude, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Imaginem só então, Jesus passa por aquela entrada triunfal, né? Triunfal, entre aspas, e dá de cara com o templo. Templo bastante conhecido e numa situação não muito agradável. E o que ele faz? O texto diz que ele expulsa. A gente cantou aqui, né? Que Jesus nos chamou gentilmente, e essa é uma das faces de Jesus, né? A gentileza, o amor, a bondade, a forma com que ele nos busca. Mas há uma outra face que deve ser também lembrada da parte de Jesus, que é uma face que transmite justiça, que requer santidade, que busca o que é o correto. E então, diante daquele cenário, ele faz o quê? Ele expulsou todos, diz o texto, que estavam ali. Mas todos que estavam comprando, não só estes, mas também os que estavam vendendo. Ele derruba as mesas dos cambistas. Ele faz voar a cadeira. Ele chuta o pau da barraca. Eu fico imaginando, irmãos, e eu não sei se você, e eu penso muito aqui na cena disso tudo, né? Jesus virando a mesa, chutando a cadeira, pomba voando, moeda caindo no chão. Imagina só esse cenário. Parece ser engraçado aqui, né? A figura de Jesus fazendo isso, né? A gente tem a figura de Jesus com cabeludo assim, né? Talvez com uma roupa meio simples, e aí entrando no meio daquela multidão lá e fazendo voar tudo. E aí eu fico pensando como é que ninguém reagiu, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Pombinhas para todo lado, assim. Aqueles animais, né? Tinham outros animais também correndo. Então, uma cena bastante desagradável aqui, mas também um tanto quanto engraçada. Hoje, né, a gente nessa situação privilegiada, né, na história, de não estar lá. E então ele diz, né, ele faz essa cena, ele executa o que tinha que executar, né, e ele fala, está escrito. A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo uma casa de ladrões, um covil de ladrões. E aí então, aproximam-se um grupo de pessoas que eram rejeitadas. Quem são? Os cegos e os mancos. E Jesus faz o que com eles? Cura. E aí nós temos um outro grupo. Então, vários grupos ali misturados, né? O grupo dos vendedores, dos compradores, dos cegos e mancos, agora os sacerdotes e mestres da lei. Está vendo tudo que Jesus está fazendo. E sabe o que eles fazem? Eles ficam indignados. E a indignação deles é por quê?
Porque ainda que Jesus estivesse naquela situação, chutando o pau da barraca, as crianças estavam o adorando. As crianças estavam dizendo a ele ali, ó, o mesmo cântico, né, que a multidão, instantes atrás, estavam falando: Hosana ao filho de Davi. E isso faz, né, é o estopim para que aqueles sacerdotes, aqueles mestres da lei, se levantem ainda mais furiosos contra Jesus. Jesus, nesse momento, é interessante a gente pensar que ele faz uma demonstração clara, mais uma vez, e ele já chega com uma pompa de rei, né? Mas com uma pompa um pouquinho diferente dos demais reis que a gente tem visto, né? Tanto na história bíblica, quanto na história verdadeira. A gente tem um exemplo aqui agora, real, né? Puxa, a rainha lá, né, morreu, viveu bastante, né? Viveu pra caramba, 90 e poucos, não foi? E para morrer, para enterrar, está demorando também bastante tempo, né? É uma coisa muito pomposa, né? Bastante assim, envolvente, né, no mundo. Mas Jesus já tinha essa característica de rei, né? Ele já tinha sido aceito como rei, porque quando ele entra em Jerusalém, ali ele já está demonstrando a sua divindade. E mais uma vez ele demonstra agora, porque imagina só, como é que alguém sem muita autoridade, seja ela terrena ou divina, né, entra numa multidão como essa e faz o que faz, sem uma reação. Não era para Jesus já ter sido morto ali? Os guardas do templo tinham essa autorização, os historiadores dizem. Tinham autorizações para matar quem cometesse algum tipo de inconveniente ali, mais como é o caso. Mas a gente não vê isso. É a autoridade de Jesus sendo manifesta em porções, né? Ele jogando porções da sua divindade ali para o povo conhecer, freando o mal, até que se chegasse o momento exato, tinha um cronograma a ser cumprido, e isso deveria acontecer no momento exato. Então o freio de Deus, a forma de Deus administrar as coisas, passa por isso. Ele confronta a máfia dos mestres, dos sacerdotes, e passa impune, né, naquela situação. Porque era, de certa forma, justificável aquele comércio. Tá? Quando a gente lê esse texto, e aí já tem gente que já fala, pô, tá vendo? Olha lá, tá lá vendendo livro no cantinho da igreja, ela tá fazendo comércio. Não, a ideia não é essa, tá? Você pode fazer isso, desde que isso não seja o fim em si mesmo na igreja. Você pode ter cantina na igreja, não tem problema. Tem pastores que não gostam. Por quê? Porque ele já começa a alegar com base nesse texto de que não, está fazendo a igreja de comércio. Não é esse sentido aqui. Tá? Não tem nada a ver com esse sentido. Mas, para tudo nós temos que ter cuidado. E nesse texto nós vemos o descuido das pessoas. E aí começa, a partir disso, um desdém, né? Uma indiferença, até chegar ao ponto de uma afronta contra Deus. Porque eles utilizam a necessidade para obter lucros. E não era um pouco lucro. Tá? Esse comércio aqui era necessário porque vinha muita gente. Era uma das datas, né, na agenda, no calendário judaico, que era necessário todos os que criam em Deus chegar até Jerusalém para adorar. E era a data da Páscoa. Nós tínhamos ainda a festa dos tabernáculos.
Então eram datas que tinha que sim receber todos os judeus, e não eram assim centenas, algumas dezenas, eram milhares e milhares de judeus que vinham até ali. Então era uma multidão, um tanto quanto grande que chegava, de todos os cantos do mundo. E se você pesquisar, até hoje ainda existe esse encontro. E até hoje reúne multidões e ainda morre gente, inclusive já morreu gente nesses eventos, assim, pisoteadas, né? Porque é aquele dia do sacrifício, aquela coisa toda. E esse comércio era justificável até certo ponto, porque na época a moeda de Jerusalém, do templo, era diferente da moeda das demais regiões. Então tinha um câmbio. Tinha que ser feito esse câmbio. É como se fosse, você vai viajar com real para algum país da Europa, você não vai conseguir comprar, você tem que trocar, né? Só que o que eles faziam? Já colocavam imposto ali, 25% de imposto. Eu ia ficar muito feliz, porque hoje o nosso imposto é muito mais alto, né? Mas naquela época eles já estava pesando a mão. Mas não contente com o imposto nesse câmbio, nessa troca do dinheiro, eles ainda vendiam os animais para os mais pobres. Por que tem pomba? Aqui no texto diz sobre as pombas, não é? No primeiro verso, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. As pombas eram para os mais pobres. Eles vendiam 10 vezes mais caro para os mais pobres. Então o coitado já tinha que trocar o dinheiro, perdia 25%, e ainda comprava a pomba 10 vezes mais caro. E isso era uma determinação, uma organização sob gerência de quem? Dos sacerdotes do templo, do sumo sacerdote. Então aquilo ali virou um fim em si mesmo. Aquilo tinha que acontecer, era o ganho que sustentava a riqueza, a luxúria daquele povo, daquele covil de ladrões, né? Daquele povo que organizava isso. E Jesus, eles deixaram ver isso, percebe isso. Só que Jesus, ele não estava passando ali por passar, ele estava em curso da sua morte. Então a perspectiva de alguém que vê isso daí, que é crente no Senhor, de repente tem essa sensibilidade de falar, isso está errado, isso não pode acontecer. Agora, a perspectiva de Jesus, que não só tinha essa consciência, mas estava rumo à sua morte, eu imagino tamanha indignação. Um lugar que era para se chamar casa de oração, virou um comércio de ladrões, eles roubavam. Então, esse é o cenário em que Jesus encontra, e aí a gente vai falar aqui sobre 2 pontos de alertas e um de esperança. E o primeiro ponto é que há várias formas de eu e você, de todos nós, há várias formas de abandonar a Deus. E isso é muito sério. Jesus, ele se depara diante de uma situação não só caótica ali, daquelas pessoas fazendo aquelas loucuras, vendendo, e a gente pensa no mundo ideal, não é a questão do comércio, a gente viu isso, poderia se fazer essa ajuda, porque imagina só, pessoas vindo de longe, de distante, ter que carregar animal, não dá, ele tinha que chegar lá e comprar esse animal mesmo, tinha que ser um animal puro, tinha todas as... Então havia essa necessidade sim de se fazer essa troca de ajuda, né? Seria uma coisa muito mais voltada para a adoração, para ajudar aqueles que chegavam e queriam ser purificados, né, dos seus pecados, porque era assim que eles acreditavam. Há algo semelhante hoje na Igreja Católica, né? Você pega
lá alguma coisa e faz a sua peregrinação para lá, ou em forma de gratidão, ou alguma forma de tentativa de conquistar algo, né, de alguma bênção, algo semelhante, que se assemelha com isso. Mas Jesus encontra um abandono daquelas pessoas, um abandono da adoração ao Senhor, o desdém, a disfarçatez, né? E o pior, a corrupção do coração delas. Corrupção tamanha que não justifica. A gente conhece corrupção aqui um pouco mais. Nós temos cenários de igrejas corruptas, nós sabemos, ouve-se falar sempre, já tem líderes que foram presos, né? Mas nada semelhante a isso. Nós vemos cenários de corrupção política, né? Nós vivenciamos o caos aí, tanto tempo, e mensalão, petrolão, não chega perto disso. Porque o que nós vemos aqui é uma corrupção diante da adoração do Senhor. E não há nada pior do que você ser um corrupto da adoração do Senhor. É o abandono mais vil que nós podemos fazer com o Senhor. E é interessante porque a questão suprema de Jesus, a prioridade de Jesus, os olhos de Jesus, nós percebemos que não era o temor ao exército ali de Roma, que cuidava, né, das relações de segurança social, militar. Jesus não estava tão preocupado com a injustiça social, não era isso. Prioritariamente não. Não era isso que movia Jesus na sua indignação. A sua indignação era: essas pessoas estão fazendo a casa de Deus, o culto que deveria ser a Deus, a adoração a Deus, a algo corrupto, a algo para, aí sim, como tratar o povo, né, de uma forma lamentável. Então a preocupação deles, de Jesus, não era essa opressão primária ali no povo, mas era o que estavam fazendo com o culto a Deus. Porque a visão de Jesus era o quanto Deus era adorado, e o nosso problema, a consciência do nosso problema, deveria ser também isso. Nosso maior problema não é as questões sociais. Nosso maior problema não é as questões políticas. Nosso maior problema não são questões econômicas. Nosso maior problema se chama pecado, se chama inversão das prioridades. E quando invertemos as prioridades, nós fazemos coisas como esses judeus, como esses fariseus, como esses sacerdotes, esses homens religiosos faziam. Nós fazemos isso quando invertemos as prioridades. Nós tornamos a solução do problema econômico um fim em si mesmo. Nós tornamos os problemas sociais um fim em si mesmo. Nós tornamos o problema político um fim em si mesmo. E acreditamos piamente que se trocarmos o político A, vai resolver. Se tivermos uma ação econômica A, nós vamos resolver. E se nós tivermos as ações sociais daquela forma, nós vamos resolver o problema. Ainda que isso possa atenuar os problemas, mas o nosso problema maior é sempre o abandono a Deus. E nós podemos abandonar a Deus, inclusive sendo um religioso. E isso é um problema sério. Porque muitas vezes a gente vai justificar a nossa ação, que poderia ser legítima, mas tornar aquela ação num fim em si mesmo, e mais uma vez, abandonar a Deus. Esse é um alerta pesado para nós. É um alerta que serve para muitos daqueles que acham que realmente
São santarrões, muitos daqueles que acham que as suas ações são as melhores e a única correta, e transforma aquilo num ídolo de si. De alguma forma ele está moldando um Deus para si, e não percebe que está abandonando a Deus, de uma forma tanto quanto parecida com que esses homens aqui fizeram. A gente pode abandonar a Deus nos nossos negócios e achar que estamos abandonando a Deus só ali. Nós podemos abandonar a Deus na nossa casa e podemos achar que estamos abandonando a Deus somente ali. Nós podemos abandonar a Deus na nossa igreja e podemos acreditar piamente que só abandonamos a Deus nesse quesito. E ainda acreditar que estamos com Deus, mas não percebemos que já deixamos a Deus faz tempo. Então esse ponto de alerta é abandonar a Deus de várias as formas, é uma grande possibilidade para nós. Se aqueles homens profanaram o templo do jeito que fizeram, se nós na história ainda temos isso acontecendo, por que nós não podemos, de forma sutil, também fazer? Precisamos avaliar se não há corrupção na nossa relação com Deus. Mas nós precisamos ainda nos atentar o quanto nós conhecemos esse Deus pela sua palavra. E esse é o segundo ponto de alerta. Jesus, ele não fez essa citação inicial, dizendo ali, depois de chutar as mesas e levantar as cadeiras lá, ele não fez essa citação à toa, aleatoriamente. Ele fez uma citação que todos ali conheciam, uma citação que estava na lei, uma citação que é ensinado aos judeus e aos filhos dos judeus desde pequeno. E quando ele cita as palavras de Isaías, e ele junta com as palavras de Jeremias, e fala o que falou: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Havia isso já profetizado no Antigo Testamento. Isaías 56:7, a gente encontra isso. Isaías falando: a minha casa será chamada casa de oração. Mas Jesus pega um ponto de Jeremias, e ele também falava, né? Este templo foi transformado em esconderijo de ladrões. Era o duplo sentido dessas profecias lá no Antigo Testamento, que remetia para os acontecimentos com Jesus, e que se comprova que a palavra de Deus, ela é verdadeira, as promessas de Deus acontecem. Nós falamos isso na semana passada, e agora nós estamos vendo que Jesus conhecia, e ele comprova e ele valida essa informação, e com isso ele coloca diante daqueles homens, e aqueles homens eles têm que se lembrar: poxa vida, a gente sabe disso, a gente não percebeu isso. E talvez só uma indignação tamanha, demonstrada de uma forma um pouco mais rígida, poderia lembrá-los dessas palavras. Mas só que o segundo ponto aqui é que a verdade revelada para mim e para você, ela pode resultar em mais condenação. A palavra de Deus, ela traz para nós dois caminhos apenas. Ou ela vai cair no nosso coração e ela vai nos impulsionar a nos transformar aquilo que o Senhor deseja, ou ela vai colocar em nós um peso no qual nós não queremos, e vamos nos desvencilhar e rejeitar, e aquilo vai aprofundar a nossa condenação. Havia uma promessa ali, e Jesus mostra isso.
escancara para aquele povo. São sacerdotes, sumos sacerdotes, doutores da lei, conheciam as promessas. E não só conheciam as promessas, mas conheciam o rigor da lei, o peso da lei. Conhecia o quanto Deus e o quanto Jesus considerava importante o culto ao Senhor. Hoje nós vemos aqui a nossa igreja, né, com bastante ausência. Não que isso seja necessariamente um mal, pode ser que realmente as pessoas não puderam vir. Mas pode sinalizar sim, um desdém ao culto ao Senhor. Pode sinalizar sim, uma indiferença ao culto ao Senhor. E isso precisa ser dito, porque a nossa preocupação em de alguma forma responder ao amor de Deus, mostra para nós o quanto essa palavra tem resultado e transformado a nossa vida, tanto para o bem, quanto para nosso caminhar de indiferença, e por que não, de aprofundamento da condenação. Aqueles homens não enxergavam, mesmo estando diante de Jesus, mesmo estando com a lei nas mãos, mesmo aprendendo desde pequeno as leis, não conseguiam enxergar o que deveria ser adorado de fato. É nítido o rigor de Jesus, quando o assunto é profanar o culto, é desdenhar do culto. A cada culto que participamos, irmãos, aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a nossa responsabilidade porque passamos a conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. A cada palavra conhecida, ouvida, pode provocar essas duas situações: maior louvor ou maior reprovação. Essa é uma decisão que nós temos que orar para Deus, trabalhar no nosso coração, dizendo a Ele: Senhor, que a Tua palavra, ela crie raízes no meu coração, frutifique, cresça, para que a minha vida seja de maior louvor ao Senhor. Esse é o segundo alerta. Há corrupção em nossa adoração, mas nós precisamos estar diante de Deus, lutando contra isso. Não podemos nos deixar levar. Nós precisamos estar diante de Deus, preocupados, um tanto quanto arrependidos, lutando contra os nossos pecados, para que, então, essa corrupção na nossa adoração a Deus, ela possa ter um quê de esperança, que é o nosso terceiro e último ponto. E um primeiro ponto de esperança aqui. Nós vemos que as crianças o adoravam. E essas crianças o adoravam porque, ainda que Jesus estivesse ali indignado, naquele cenário hostil, as crianças percebiam que Jesus emanava bondade, emanava amor, porque onde ele passava, cegos, mancos, doentes eram curados. E isso é mais um sinal de afronta para aqueles homens religiosos, porque cegos e mancos eram as duas características de pessoas que não poderiam entrar no templo. E isso vinha desde quando Davi virou rei. Davi foi afrontado quando antes de entrar em Jerusalém e se tornar rei. E foi uma das ações de Davi, uma das ações lamentáveis de Davi, dizendo que cego e coxo não entrariam no templo. E desde lá não se tinha isso.
Havia essa rejeição dessas pessoas. Segundo Samuel, no capítulo 5, verso 8, nós temos essa história. E é interessante que diante disso, Jesus não está preocupado com essa religiosidade que se caminhava diante deles. Ele cura aqueles homens no templo. E isso traz esperança. E isso traz para quem olhava, para quem acreditava de fato em Jesus, mais louvor. Isso mostra para mim e para você que Jesus estava muito mais preocupado com as questões internas do nosso coração, do que com as questões externas que preocupavam aquele povo. Preocupava a ponto de fazê-los corruptos. Ele estava preocupado se aqueles homens de fato estavam adorando a Deus. Mas este não era o tipo de rei que eles queriam. Eles queriam um rei preocupado com as suas questões sociais, econômicas e... Eles não queriam um rei que se preocupasse com o coração deles. Mas nós temos um Deus que se preocupa muito mais com o que a gente tem pensado, com o que a gente tem sofrido, com as nossas angústias. Por que sofremos por tão pouco? Nós temos um Deus, um rei, que é preocupado com isso. Nós não temos um rei político. Nós não temos um Deus político. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. E essa é a esperança. Nós, de alguma forma, mostramos, domingo a domingo, um pouquinho do que é uma casa de oração. Porque quando nos reunimos aqui, nós louvamos ao Senhor, nós cantamos a Ele, nós nos reverenciamos a essa palavra, nós oramos. Tudo isso é um ensaio do que será um dia, verdadeiramente, essa casa de oração. É nisso que devemos depositar esperança. Quando não vai haver mais corrupção na nossa adoração. Nós somos os sacrificadores. Aqueles homens que entregavam os animais, que vendiam, aqueles homens que procuravam esses animais e faziam o sacrifício, eram os sacrificadores, mas estavam impuros, condenados, corruptos e corruptores. Mas nós, hoje, somos os sacrificadores, no sentido de que reconhecemos que nós sacrificamos a Cristo, nós entregamos Ele, e Ele era o puro, o mais puro possível que Deus precisava, porque nenhum de nós teria condição disso, ninguém na humanidade teria condição disso, não haveria ninguém mais puro que Ele, e Ele foi, e se entregou, mas Ele foi de graça, ninguém comprou Ele, não houve negociação, não houve peso nas nossas costas para carregá-lo, Ele foi como uma ovelha ao matadouro, derramou seu sangue, se entregou, podendo derrubar não só as mesas e as cadeiras, mas podendo derrubar toda aquela multidão, todos aqueles soldados, mas Ele foi. E hoje nós, na condição de sacrificadores, deveríamos estar diante de Deus, procurando estar sem mácula, arrependidos, lutando contra o nosso pecado, seguindo firme. Essa é a esperança. Enquanto a casa dele não é definitivamente uma casa 100% de oração. Nós
podemos prosseguir juntos, ajudando um ao outro, nessa esperança de que encontraremos com Ele, administrando de forma perfeita, sem corrupção, essa casa chamada de oração. Então, irmãos, por fim, não abandone a Deus. Nós podemos abandoná-lo de várias formas. Que a nossa vulnerabilidade não seja tão exposta, mas que a gente lute contra isso. Não abandonemos a Deus de forma alguma. Que a gente, ao conhecer essa palavra, ao escutar essa palavra, ao ler essa palavra, que o nosso caminho, a nossa decisão seja de ser mais adorador, da nossa vida ser mais em louvor a Ele, do que essa palavra bater em nós e trazer mais condenação, porque na medida que mais conhecemos, mais devemos adorá-lo, e se não fazemos, nós vamos abandonando. E a esperança, pois sempre haverá adoradores dele. Naquela multidão, as crianças resolveram mostrar sua face. Jesus já havia dito que se ninguém falasse, as pedras clamariam sobre ele. Sempre haverá alguém o adorando. E que seja eu e você nesse caminhar. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque só em Ti há esperança. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, de bondade, que diante da sua indignação e busca de justiça e santidade naquele templo, mostra para nós que devemos ser adoradores do Senhor, pessoas que cultuam o Senhor de verdade, e que se há em algum momento corrupção na nossa adoração ao Senhor, que o Senhor nos ajude, pois somos inteiramente dependentes do Senhor. Precisamos que o Senhor, através da Tua palavra, transforme a nossa vida. O Senhor purifique o nosso coração, que nessa luta incessante, enquanto somos seres viventes aqui, seja essa nossa confiança de que o Senhor aceita a nossa adoração, o Senhor aceita o nosso arrependimento, e que o Senhor continua nos ajudando, abençoando, nos aliviando das nossas fraquezas, das nossas mazelas, e continua, Pai, conosco, porque sabemos que o Senhor não nos abandona, mas que a única possibilidade é do Senhor, de nós abandonarmos ao Senhor, mas sabemos que o Teu amor é infinito, e nada nos separa de nós. Nos ajude a Te louvar, nos ajude a sermos gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém.